os cinemas eles vão precisar, assim, por uma questão financeira, eles vão precisar de alguma coisa que recupere dinheiro. Infelizmente, gira em torno disso. Então, eu acho sim, mais uma moto vai passar aqui agora. A porra de uma moto vai passar aqui. Pensando já no que o nosso grande Martin Scorsese falou, né? Porque ele reclamava já dessa questão da perda de espaço dos filmes considerados até de arte, ou do que ele considera cinema, para produções como da Marvel e da Disney e grandes produções. E você está me mostrando e falando sobre um cenário que deve piorar, é isso mesmo? Acredito que sim, sinceramente. Eu acredito que por um tempo aí a gente vai precisar, assim, os cinemas eles vão priorizar muito esses filmes blockbusters, superproduções, filmes que atraem o público. Eu lembro que ano passado rolou uma polêmica imensa quando os Vingadores, o Ultimato, saiu aqui no Brasil. O filme foi lançado em 80% das salas de cinema do país. É um absurdo isso. Você ia no Cinemark, que tem 10 salas, 15 salas, e 8 eram de Vingadores. Eu acredito que se a situação já estava assim naquele momento, agora que as redes de cinema vão precisar retomar uma grana que eles perderam, que eles não conquistaram nos meses anteriores, eu acho que essa situação vai piorar muito. Agora, em relação ao Scorsese, eu acredito o seguinte. Eu acredito que ele focou num exemplo muito específico. Ele meio que criou. Ele pegou um espantalho em especial, que foi os filmes da Marvel, Pegou um bode para expiatório ali, falar. né? Para falar sobre um problema que foi muito maior. E assim, embora eu pessoalmente discorde da afirmação Marvel não é cinema, assim, eu concordo com várias coisas que o Scorsese falou, inclusive sobre os filmes da Marvel. Que muitos deles se baseiam em fórmulas, que muitos deles não querem surpreender ou tirar o espectador da zona de conforto, que eles são sequências no título, mas refilmagens no espírito. Eu concordo, mas assim, até nisso também há discussões, porque também o que significa tirar o espectador da sua zona de conforto, né? Então, é uma discussão muito longa. Agora, eu acredito que ele ter falado isso, infelizmente, direcionou as pessoas para uma discussão errada. A discussão poderia ter sido muito interessante sobre se Marvel é cinema ou então sobre a questão das redes de cinema estarem priorizando mais uns filmes em detrimento de outros. Só que as pessoas foram atrás dessa porcaria de discussão de Marvel, ele falou mal de Marvel, blá, 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 blá. Ficou um negócio de fanboy. E assim, cara, sendo bem honesto, agora entrando na discussão do limite de salas, esse tipo de coisa e tal. É interessante isso, porque o Scorsese, as pessoas acham que ele é apenas um dos maiores diretores vivos. Isso já seria o suficiente, mas o Scorsese é muito mais do que isso. Ele também cara, ele viajou o mundo com um programa de restauração de clássicos de vários países que ficaram perdidos. Outro dia eu estava vendo aquele filme Limite, do Mário Peixoto, que é um clássico do cinema brasileiro, um dos filmes seminais da história do cinema brasileiro, e logo no início do filme aparece assim um lettering falando: esse filme foi recuperado graças a uma equipe que inclui Martin Scorsese no nome. Então assim, o Scorsese ele está envolvido até não só na criação de filmes, mas também na recuperação de muitos filmes. E eu devo dizer que eu concordo com ele. É uma situação muito drástica que o cinema independente, pior ainda. Agora, até mesmo Scorsese, Cuarón, vários diretores, o Coppola, que é um diretor que, pô, o cara fez Poderoso Chefão, Apocalipse Now, e ele tá, tipo, há 10, 15 anos para conseguir financiar um projeto maior, mais ambicioso dele. Tudo isso em detrimento das salas de cinema mesmo. Tudo isso porque os cinemas têm uma resistência a passar qualquer coisa que fuja desse escopo Vingadores, Star Wars, Mulher Maravilha, 007, etc. Então, assim, eu lembro que até há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o Tarantino ele estava lançando Os Oito Odiados. E ele queria lançar o filme numa sala especial que tinha lá nos Estados Unidos. Eu não me lembro se ela era meio como se fosse uma cúpula, eu não entendi, era uma sala especial. E não podia porque a Disney já tinha reservado há muito tempo antes.
com o Star Wars, o 7. Então, assim, é uma discussão séria. Tipo, é óbvio que a Disney, ela tá gerando vários problemas mercadológicos e principalmente artísticos pro cinema. Porque a partir do momento em que ela devora esse meio, a partir do momento em que ela toma conta de 80% da grade, das cadeias de cinema, não só o cinema independente sai muito prejudicado, como até mesmo esses grandes criadores que a gente acha que são os picas, que podem fazer tudo, acabam tendo que recorrer a outros meios, como por exemplo, o Scorsese teve que ir para Netflix para fazer o Irlandês. E aí que tá, a gente acha que é culpa do público, mas não é. É uma lógica que se retroalimenta. A partir do momento em que a Disney ela toma conta de 80% das salas de cinema, ela tira. Não existe tipo pão e circo, oferta e demanda. Não, o público não tem outra opção do que ver. Então eles acabam sendo habituados a entrar somente nesse ciclo vicioso e, enfim. A Disney é predadora nesse sentido. Não é à toa que quando ela comprou a Fox, ano passado, retrasado, mais de 200, quase 300 projetos que estavam com a Fox foram extinguidos pela Disney. Porque é isso, é tirar espaço, é tirar voz, é tirar... Enfim, é uma discussão muito complicada. Uma coisa se conecta muito à outra. O André Marques aqui, grande abraço para o André Marques. A gente está falando aqui sobre umas questões de cinema, André. Se tiver alguma dúvida sobre cinema, pode mandar para a gente está falando sobre a questão do streaming, do cinema. O cinema também, mais do que nunca, inclusive, o cinema sendo uma arte, mesmo não sendo nas salas de cinema, mas os filmes, uma arte que está auxiliando as pessoas a manter a sanidade mental. Você vê que, inclusive, isso pode trazer uma valorização ainda maior para a sétima arte, porque, como a gente comentou agora, a Netflix dobrou, né, não só filmes, como séries também, mas os filmes, muitos filmes sendo vistos na internet, você vê mesmo isso, como a gente comentou, do Festival Varilux, soltando aí gratuitamente vários filmes franceses, normalmente eles colocam nas salas lá alternativas, né, do Rio de Janeiro, e agora está na internet aí, quem quiser assistir é só ir lá, Varilux. Não estamos ganhando nada por esse comercial, mas somos a favor da democratização do cinema. Então, você vê que, de certa forma, também isso está democratizando mais o cinema, esse momento de pandemia, as pessoas estão vendo mais filmes ou não? Já estava vendo mesmo, está vendo mais, e qual a importância da sétima arte nesse momento de pandemia? Cara, assim, eu não vou dizer que é como se fosse uma coisa boa a Covid ter vindo para manter as pessoas em casa para verem filme. É óbvio que não é isso. Se as pessoas estão vendo mais filme ou não, eu honestamente não sei. Depende muito, varia muito de espectador para espectador. Agora, sim, com certeza medidas como essa que a gente citou, de Festival Varilux, Festival de Brasília, Paris Filmes, Downtown tal, e etc., claramente ajudam muito. E assim, calma aí, eu me perdi um pouquinho na minha própria linha de raciocínio agora, tá muito quente aqui agora. Inclusive veio aqui a Luísa Faminta dizendo, putz, Pedro Guedes é um ícone mesmo. Inclusive, queria saber do pessoal que está assistindo se vocês, nesse momento, estão vendo mais filmes do que antes ou não. Estão fazendo outras coisas. Ou se vocês estão vendo mais filmes. Vocês que estão aqui assistindo nossa live. Vocês, nesse momento, estão vendo mais filmes do que vinham antes da Covid? Tem sido uma válvula de escape para vocês? E você, Pedro Guedes? O cinema para você é uma válvula de escape ou é muito mais do que isso? Eu acho que o cinema, assim, não tem como delimitar uma coisa ou outra.